Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de estatística descritiva, nós vamos fazer agora a nossa aula prática de medidas de posição e dispersão no R, tá? Lembrando, antes de fazer essa aula prática, assista a aula teórica, tá? Porque a aula teórica ela tem vários conceitos que são importantes, tá? Não é só uma média, um desvio padrão, mas quando usar o porquê eles são importantes, o porquê é importante o erro padrão, porque a gente deve calcular o erro padrão, porque nós devemos saber o conceito de variância, ok? Então, assista a primeira aula, a aula teórica, tá? Antes de fazer a prática. Sempre assista a aula teórica antes de fazer a prática, porque a prática aqui vai ser mais reduzida. Então, vamos para o R, tá? Vamos criar um novo script aqui. Novo arquivo, novo script. Ok? Então, vou criar aqui, meu arquivozinho aqui, que vai ser medidas centrais. Ok? Então, eu vou colocar aqui, nós vamos aprender aqui como fazer a média, tá? Mediana, moda, certo? As medidas de tendência central, tendência, tá? Eu tenho escrito tendência, tendência. Vamos aprender a variância, tá? Desvio padrão e erro padrão. Vou salvar o meu script. Medidas de tendência. Aqui em algum local que eu desejo, tá? Salvar aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir um banco de dados para a gente trabalhar com ele. Arquivo, importar, dataset, a gente vem aqui, ó, arquivo. Vamos abrir um banco de dados direto do Excel, aquele mesmo banco de dados que nós estávamos trabalhando na aula anterior. Importar ele diretamente do Excel. Procurar o meu banco de dados. Eu sempre salvo os meus bancos de dados em uma pasta. Os referentes ao mesmo experimento, tá? Cadê? Esse aqui, my spreadsheet. Minha planilha do Excel, vou abrir. Essa minha planilha do Excel, ele tem essas NAs aqui, tá? Então, quando tem o NA, eu venho aqui embaixo, NA, e coloco o default NA, o padrão NA, tá? Para que ele reconheça que essa linha aqui não houve coleta de dados, tá? Então, como eu expliquei anteriormente no nosso vídeo de entrada de dados no R, sempre que você não colocar, você perder uma amostra, você não foi coletar, você não coloque como zero, você coloque como um NA, porque zero também é resultado. Importar. Então, aqui eu importei o meu banco de dados, ele já está aqui dentro do R, já foi explicado na aula anterior que banco de dados é isso, mas eu vou só uma breve explicação. Né? O meu objetivo é comparar o peso do resíduo, tá? Entre modalidade e nível de ensino. Então, vamos calcular as médias e desvio padrão. Como eu calculo médias e desvios padrões disso aqui? Como eu faço um box plot, como eu faço um histograma. E como eu faço o gráfico de barras, tá? Então, vamos lá. A média é simplesmente min, tá? Então, vou botar aqui qual é o nome das minhas variáveis. Eu quero a média do peso do resíduo. Peso do resíduo. Então, vai aparecer aqui. Ctrl Enter. Ele não achou o peso do resíduo, porque ele não reconheceu os nomes das minhas variáveis. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar, ó, a taxa, peso, resíduo. Então, essa função aqui, ela vai, é como se ela decorasse o nome de suas variáveis. Então, vamos lá. Vou dar uma taxa. Ctrl Enter. Opa. Desculpe, aqui eu tenho que botar o nome da planilha, que é resíduos escolas. Tá? Pronto. Agora foi. Então, vamos lá. A média do peso do resíduo ainda não foi. Peso resíduos. Falta um. Certo? Então, vocês percebam que no R tudo tem que ir exatamente como é. O mesmo nome. Peso resíduos. Resíduos. Ctrl Enter.
E ele foi com um NA aqui. Por quê? Porque na minha planilha, vocês lembram, tem esse NA. Então, para eu fazer o cálculo da média, eu tenho que colocar aqui do lado, ó, NA.strings igual a NA, tá? Ou, desculpe, não. NA.remove igual a true. NA remover igual a verdadeiro, que é true. Eu posso também escrever assim, true, verdadeiro. Remover NA. Então, agora ele calculou a minha média. Mas vocês se lembram? Da mesma forma, eu posso calcular também aqui o desvio padrão, tá? A fórmula do desvio padrão é SD. Vamos colocar as fórmulas, SD. A minha mediana, vamos colocar aqui. Vamos calcular logo todos eles aqui. Botar logo as formulazinhas. Mediana, median, tá? 3,58, desvio padrão. Média. Mediana. Desvio. Vamos calcular todos eles aqui antes da gente ir para alguns conceitos importantes de como fazer isso da forma mais correta. Tá? Vamos calcular agora a moda. A moda nós temos que instalar um pacote, tá? Então, para instalar um pacote, o nome do pacote da moda, sempre que você quiser procurar uma estatística que você não sabe no R, você vai aqui no Google, né, e coloca moda, tá? No R, software. Então, provavelmente vai aparecer lá várias dicas e vão dizer, ó, você tem que instalar tal pacote, tá? Então, nesse caso, eu já fiz isso e já vou dizer para vocês, nós temos que instalar o pacote Modist. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho duas opções para instalar um pacote. Eu posso colocar simplesmente aqui, ó, install tal.packages Modist, tá? Vou dar Ctrl Enter e ele vai instalar o pacote. No meu caso, eu já instalei, então não vou dar Ctrl Enter. Ou eu posso vir aqui, ó, ferramentas, instalar pacotes e digitar aqui, ó, o nome do pacote que eu quero, tá? Modist, não é esse? Modist, tá? Eu digito o pacote que eu quero e instalo. Como eu já instalei no meu computador, eu vou apenas abrir o pacote para que eu realize essa análise. Então, sempre que eu instalo um pacote, que ele é necessário para uma determinada análise, na hora que eu for usar, eu tenho que abrir o pacote. Então, eu vou abrir o pacote através dessa função library, tá? Então, library modist. Você vê que quando ele já aparece aqui, porque ele já está instalado. Mod estimation, cálculo da moda. Modist, tá? Então, eu abri o meu pacote. Outra forma de abrir o pacote também é pela função require, tá no mesmo require Modist, tá? Essa aqui é outra forma, dá no mesmo. Então já estou aberto e a função é mlv, tá? Essa é a função para o cálculo da moda. mlv peso resíduos. Da mesma forma na.remove igual a true. Então, vou calcular. Olha aqui, ele dá uma mensagem de erro, porque às vezes ele tem um probleminha com algum tipo de dado, tá? Mas ele calculou a minha moda aqui, ó, 0,48. Então, aqui é o cálculo da minha moda. Certo? Esse é o cálculo da minha moda. Vamos colocar agora o cálculo da variância, var igual a, da mesma forma, eu vou copiar isso aqui, certo? 154, veja que o meu desvio, olha o valor do meu desvio, é 12, e olha o valor da minha variância, 154, porque a variância ela é a diferença de cada amostra sobre a média elevado ao quadrado, né? O somatório das diferenças de cada amostra sobre a média elevado ao quadrado, tá? Então, você veja que a variância ela é bem alta, por isso a gente não usa ela na nossa plotagem de dados. A gente aprendeu isso na nossa aula teórica. E aqui a variância. E aqui vamos fazer o cálculo do erro padrão, né? O erro padrão é o quê? É o desvio dividido pelo número de amostras. Tá? Vou colocar aqui do lado. Desvio dividido pela raiz do n, do número no qual, vou botar aqui bem, n é igual a número de amostras.
Qual é o nosso número de amostras? Eu estou fazendo o cálculo aqui, ó. Tudo isso aqui é o cálculo para a nossa coluna inteira. Então, eu tenho aqui 20 amostras. Na verdade, eu tenho 19, porque uma eu não coletei, né? Perdi. Então, eu vou colocar aqui a raiz, que é SQRT, de 19. Tá? Raiz. SQRT, square root, tá? Raiz de 19. Então, eu vou dar um Enter. E aqui eu tenho o cálculo do meu desvio padrão. Tá? Como meu número de amostragens, tá? Ela é alta, do meu erro padrão, desculpa. Tá aqui. Erro padrão. Como o meu número de amostragens é relativamente alto, então o meu erro padrão é baixo. Ó, a diferença entre o meu erro padrão e o meu desvio padrão. À medida que eu reduzo o número, né, de amostragens, o meu erro padrão vai ser aproximado do meu desvio padrão, tá? E como a gente disse, isso é um cálculo de confiabilidade dos seus dados. Quanto maior o erro padrão, quanto mais o seu erro padrão se aproxima do seu desvio padrão, tá? Menos confiável é o seu dado, tá? Porque a quantidade de amostragens é muito baixa para um erro padrão alto, para um desvio padrão alto. Então vamos lá, deixa eu botar aqui, ó, duas amostragens apenas. Então você vê que ele aumentou para 8, tá? Se eu colocar uma amostragem, aumentou para o meu erro padrão é igual ao meu desvio padrão, tá? E eu não posso confiar nesse dado, porque eu só tenho uma amostra, nesse caso só seria uma amostra, tá? E o meu erro padrão seria igual ao desvio padrão, que seria igual à média, tá? Então eu não tenho uma dispersão de dados. Então vamos voltar aqui para ver. Tá 19, ok. Certo? Isso aqui são as fórmulas para você usar, descritivas dos dados. Mas qual é a minha pergunta? Sempre que eu for gerar uma forma, tá? Eu tenho que saber qual é a minha pergunta. Eu não quero saber a média dos resíduos total, tá? Eu quero saber a média dos resíduos dentro do meu nível fundamental 1. Eu quero saber a média dos meus resíduos dentro do meu nível fundamental 2, tá? Eu quero comparar eles. Eu não quero isso aqui. Não quero o total. Eu quero saber entre modalidades, tá? Então, como é que eu devo fazer isso? Certo? Então, eu vou falar aqui a forma mais fácil. A gente vai tem duas formas. Uma forma é essa aqui. Min. Tá? Vou colocar aqui e repetir. A mesma forma, eu não vou fazer para todos esses aqui, vou fazer apenas para a média, porque é a mesma forma que vocês irão escrever. Só mudando aqui esse nome do início. Então, a min, eu quero o peso dos resíduos. Aí, entre colchete, eu vou botar aqui. Eu vou escolher, tá? Minha variável nível de escolaridade, tá? Igual, tá? Ao nível fundamental. Eu tenho que escrever tudo isso aqui, ó, exatamente como está na minha tabela. Igual ao nível fundamental 1. Então, aqui eu estou escolhendo o nível fundamental 1 para eu realizar a média. Então, vou Ctrl Enter. Então, essa é a média do meu nível fundamental 1. Da mesma forma, eu posso fazer, ó, a média do meu nível fundamental 2, que é o que eu quero comparar, 1 e 2. Da mesma forma, eu posso fazer o desvio, tá? Colocar só aqui. Esse daí, posso fazer o desvio do nível fundamental 1 e o desvio do nível fundamental 2, tá? Isso aqui eu posso fazer para as modalidades também, o que eu quiser, né? Agora, se eu quiser, vou mostrar outra forma de fazer isso também, tá? Se eu quiser, tá? Por exemplo, porque o que eu fiz? Eu fiz a média de todas dessas 10 réplicas, né? Do fundamental 1 juntando normal e EJA. Mas agora eu quero só o fundamental 1 normal e só o fundamental 1 normal e EJA. Então, como é que eu vou colocar aqui? Eu continuo selecionando, coloco um I. Agora eu quero a modalidade igual a normal. Então, aqui eu quero saber a média do meu nível fundamental 1, modalidade normal dos pesos dos resíduos. Tá? Então, ele me deu. Nós temos 4 tratamentos aqui, né? Fundamental 1, normal. Fundamental 1, normal EJA. Fundamental 2, normal. Fundamental 2, normal EJA. Então, a gente vai fazer esse procedimento 4 vezes. Ok? Aqui eu vou copiar e colar. Fundamental 2, fundamental 2. Tá? Certo? Então, eu tenho todos aqui. O mesmo eu faço para o desvio padrão, para a média, para a mediana, para a moda, tá?
Eu não preciso fazer todos isso sempre que eu for explorar o dado, mas é legal a gente ter essa exploração inicial. Né? Antes de tudo, primeiro, às vezes eu sempre ploto um gráfico. Eu vou plotar no final, mas eu queria primeiro dar os conceitos e como vocês fazerem. Mas, em geral, como eu já tenho prática, eu já vou direto na plotagem do gráfico e depois é o que eu faço essas análises. Uma forma de fazer isso bem fácil, tá? Isso aqui você repete para desvio padrão, variável, tal, tal, tal. Forma de você fazer isso também mais fácil é através da função tapply, certo? Essa função tapply, eu abro parênteses aqui e vou escrever. Ela vai ter vários, da mesma forma como aqui, eu vou botar o nome da variável que eu quero estudar, peso de resíduos, tá? Depois eu vou colocar a variável categórica que eu quero que ela destrinche, que no caso aqui eu vou botar nível, certo? Depois eu vou colocar a função que eu quero, vou botar aqui min, e depois eu vou colocar na.remove, sempre lembrar de botar isso aqui igual a true, tá? Então, olha, ela já fez direto para mim, para nível fundamental 1 e 2, tá? Ela destrinchou já aqui diretamente. Da mesma forma eu vou fazer aqui, ó, para modalidade. Eu posso mudar isso aqui, né, tranquilamente, para desvio, SD, variância, mediano, eu posso trocar isso aqui. Então, vamos lá botar aqui, modalidade, então eu já fiz por modalidade, tá? O único problema dessa função, tá, é que eu não consigo fazer dessa interação. Eu quero saber das interações, que seriam 4 tratamentos, tá? Para eu fazer dessas interações, tá, eu teria que colocar a modalidade aqui. Eu teria que colocar esse conjunto de modalidades, eu teria que formatar essa tabela de uma outra forma, tá? Que não é legal para o resto das análises do dado. Seria só para fazer essa interação na função tapply, mas ela não é. Como é que eu teria que fazer? Eu teria que colocar todos, seriam os 4 tratamentos. Você vê aqui que eu tenho 4 tratamentos, né? Eu teria que fazer uma outra coluna, na verdade. Eu posso fazer uma outra coluna aqui. Deixa eu fazer aqui no Excel. Vou ensinar para vocês como eu vou fazer para entrar todo mundo. Opa. Vou colocar aqui insert. Opa. Vamos lá, inserir. Para você ter os dados todos de uma vez. Coluna. Então, eu vou botar aqui nível e nível modalidade, que são os meus 4 tratamentos. Modalidade. Então, eu vou botar aqui F1, N, tá? Vou repetir. Fundamental 1, N. F1, EJA. Tá? Vou colocar F2, N, F. Opa. Continuar. Isso aqui é para vocês aprenderem como vocês vão plotar essa função, tá? Porque eu precisaria dessa outra coluna para... Nossa. Porra. Coisa chata. Pronto. E F2, EJA. Certo? Vou salvar aqui. Porque aquela função ela não faz, mas eu vou fazer aqui. Isso também é outro para algumas plotagens, você colocar o nome dos 4 tratamentos aqui ao lado, em vez de separadamente, você coloca separado e você coloca ele junto. Então, vamos lá. Vou ter que reabrir o meu dado, vou fechar aqui. Vamos reabrir para ele reconhecer novamente. Import dataset do Excel. Vamos lá. Escolher. Dados, resíduos escola. Ok? Abrir. Vamos lá colocar o NA de novo aqui. Import. Certo? Então, agora... ele não foi? Ele ainda não foi. Salvar novamente. Às vezes ele demora um pouco a processar. Salvar. Salvar. Tá? Era para ter ido. Ele não tá indo. Estranho. Fechar. Ele não tá querendo ir aqui, então eu vou abrir esse banco de dados lá de uma outra forma.
Tá, vamos lá, vou colocar esse banco de dados lá de outra forma. C. Resíduos, escolas, igual. Deixa eu ver aqui se eu errei alguma coisa. Não errei nada. Resíduos, escola, igual, read. Ponto, table. Tá? Essas aqui são as formas de abrir um dado. Clip. Word. Igual a true. NA.strings igual a NA. Tá? Então, agora eu abri. Agora foi. Tá? Não sei porque não estava indo. Algum probleminha aí. Mas você pode fazer daquela sua forma. Pode ser que dê certo no seu computador. Mas eu vou deletar aqui. Agora eu vou fazer a função tapply em função de nível e modalidade. Em função da variável, nível modalidade, para aparecer todo mundo já de uma vez. Então, vou botar aqui. Qual é a minha variável? Nível, modalidade. Certo? Nível, modalidade. Vou ter que dar um attach novamente no meu dado. Attach. Ok? Então, aqui ó, já está a média dos 4 níveis e modalidades. Tá? Eu posso fazer o desvio padrão também. Eu fazendo dessa forma, eu já copio para a minha tabela de dados todo mundo junto. Então, sempre que você entrar em dados, que você fizer um banco de dados, você bota isso, você coloca a sua categoria 1, sua categoria 2 e uma outra variável, tá? Uma outra coluna para botar as duas categorias juntas para você poder fazer esse resumo todo de uma vez, tá? Isso aqui é legal você aprender, porque você pode... Não é chatinho, mas uma vez que você entende esse script, eu posso fazer agora para qualquer variável rapidinho. É só eu trocar o nome, ó. Se eu quiser fazer aqui para a variável peso do preparo, eu venho aqui, troco o nome, já está pronto, Ctrl R. Ele vai me dar tudo de uma vez, eu vou lá e coloco na minha tabelinha do Word, escrevendo. Tá? Certo. Então, já tenho a média de todo mundo. Agora, vamos aprender um pouco de plotagem dos gráficos. Então, vamos fazer um histograma. Tá? Então, vou botar aqui, ó. Histograma. Vou botar o geral, peso dos resíduos. Tá? Então, aqui, ó, meu histograma de peso de resíduos. Nesse caso, a gente tem nós temos uma tendência, né, de muitos dados próximos a zero, de peso de resíduo baixo, né? E algumas escolas produzem um peso de resíduo alto, tá? Onde é que estão essas diferenças? Quais são as escolas que produzem menos resíduos e mais resíduos, tá? A gente vê melhor aqui, ó, pelo gráfico de box plot. Então, vamos colocar lá. Porque aqui é geral, eu posso fazer isso aqui, como eu disse anteriormente, para cada nível e modalidade. Vou copiar aqui, ó, nível normal, modalidade 1. Posso fazer só para o nível fundamental, para o nível de modalidade normal 1. Então, vou copiar, colar, Ctrl Enter, tá? Como a gente tem pouco dados, então o histograma fica assim, ele não fica um histograma bonito. Ele fica sem uma frequência, né, de... feinho, né? Porque tenho poucos dados, só tenho 4 dados. Então, tem um dado aqui e 2 dados aqui. 4 dados, né? Nesse caso, desse primeiro tratamento, tá? Então, lembrando, o histograma é o quê? A frequência de dados da variável estudada. Então, aqui eu tenho peso dos resíduos. Então, quantas vezes ocorreram escolas entre 0 e 10 quilos, entre 10 e 20, entre 30 e tal. Para eu visualizar melhor, a gente... assista a aula teórica para você entender a importância dessa avaliação dos histogramas. Existem casos que só com o histograma vocês podem escrever um artigo, tá? Então, assista melhor nossa aula teórica. Assista antes sua aula teórica. Então, vamos botar aqui o peso dos resíduos, tá? Em função, tá, do nível. Vou botar um box plot. Meu peso dos resíduos em função do meu nível, tá? O peso dos resíduos em função da minha modalidade, fazendo investigações aqui, modalidade dos meus dados, tá? E eu vou colocar o box plot em função de nível e modalidade, então para escrever, ó, nível X modalidade, tá? Então aqui, os nomes ficam bem grandes, porque os nomes das minhas duas variáveis estão grandes, Para plotar melhor esse dado, eu posso plotar com os nomes menorzinhos, como
Eu não criei uma nova variável, não foi? Qual foi a minha nova variável? Nível, modalidade, só para reduzir o nome e a gente ficar mais fácil de visualizar no gráfico. Tá? Então, estamos aqui, certo? Então, eu tenho aqui, ó, fundamental 1 EJA e normal, fundamental 2 EJA, fundamental 2 normal. Então, no fundamental 2 normal, a gente tem aqui, ó, a menor produção de resíduos nessas escolas, o porquê. Então, o pesquisador vai ter que tentar explicar esses resultados, tá? Então, esse gráfico de boxplot, ele é um gráfico que vai mostrar a mediana e os quartis dos dados, né, onde são 35, 45, 25% dos seus dados, né? O que é que ele mostra, o boxplot? Deixa eu colocar aqui, ó, peso dos resíduos. Ele vai me dar summary dos pesos dos resíduos. Esse summary me dá uma geralzão da minha coluna, tá? Da mesma forma, eu posso colocar o summary da mesma forma, selecionando o que eu quero ver, tá? Summary do nível, modalidade normal. Vou colocar aqui, tá? Então, o que é que ele me deu? Aqui, no meu summary. Ó, eu peguei aqui o summary do peso dos resíduos no nível fundamental 1, modalidade normal, que é esse aqui. Fundamental 1, modalidade normal, esse gráfico aqui no meio, tá? O boxplot, tá? Ele vai me dar a mediana, essa linha do meio é a mediana dos meus dados, tá? Essas daqui, elas vão me dar o primeiro quartil, segundo quartil, que é 25% dos meus dados, e depois onde estão 95% dos meus dados. 95% dos meus dados vai estar entre 0 e 40 quilos, tá? Aqui, 75% dos meus dados vai estar entre próximo de 0 e 30 quilos, tá? Vai estar, ele me informa de onde estão os meus dados. É uma outra forma de ver o seu histograma, ok? Você veja que a gente viu um pouco disso na nossa aula teórica, a gente vai ver disso mais na aula de distribuições de probabilidade, na próxima aula, tá? Quando a minha distribuição é normal, tá? A minha média vai ser aproximada à mediana. Então, o gráfico do boxplot, ele vai botar uma linha exatamente aqui no meio, né, desse retângulo. Nesse caso aqui, como a gente tem como é a nossa distribuição, ela é, né, skewed, ela é tendenciosa para a esquerda, ela vem para a esquerda, tá? Então aqui, nos gráficos de boxplot, ele sempre a mediana vai estar para baixo ou para cima, né? No caso, como ela está tendenciosa para a esquerda, que é para os menores valores, então no boxplot, tá? O tracinho da mediana, ela vai tender para baixo, olha aqui, para baixo, bem próximo da baixo, ou seja, a mediana é bem próximo do valor mínimo, tá? Comparando aqui, mediana é bem próxima do valor mínimo, que seria isso aqui. Quando a mediana é próxima da média, o boxplot ele vai dar ela aqui no meio, ó, a linhazinha vai aparecer aqui no meio, tá? Eu espero que isso fique bem explicativo, eu espero que vocês aprendam bastante com isso. E com esse tipo de gráfico você já pode explorar os seus dados, tá? Agora, para formatar esses gráficos, deixar de forma mais bonitinha, colocar o título aqui, mudar as coresinhas e tal, tá? Eu vou fazer no futuro uma aula só sobre plotagem de gráficos, tá? Só para vocês verem aqui, eu vou botar só um aqui, col, igual a, botar a corzinha aqui, gray. Então, eu vou botar todo mundo com a cor gray, tá? Lembra da função concatenar na nossa primeira aula? Eu posso botar um conjunto de cores, tá? Eu tenho 4 tratamentos, então eu vou botar 4 cores. Então, a primeira vai ser gray. A segunda eu quero que seja red. A terceira eu quero que seja yellow, amarelo. Tá? E a quarta eu quero que seja blue. Tá? Então, ó, eu coloquei todos aqui, não apareceu porque bem, não tem nada quase, né, para olhar. Então, eu mudei. Então, eu vou fazer depois uma aula ou várias aulas só de plotagem de dados para que seus gráficos fiquem belos. Ao contrário do que muita gente acha, né? Acho que o AR não faz gráficos bonitos, mas pelo contrário, ele faz gráficos belíssimos e do jeito que você quiser. Ok. Então, depois eu vou fazer uma aula só sobre plotagem de gráficos de barra, tá? Vai ser a próxima aulinha, uma aula pequena só sobre plotagem de gráficos de barra, porque ele é um pouco mais demorado, eu preciso estar um pouco mais de outras funçõezinhas, tá? Então, por isso essa prática aqui para vocês hoje, de medida de tendência, assista a próxima aula, que vai ser a aula de plotagem de de barra, tá? E depois eu vou fazer a aula prática, né? E depois eu vou fazer, comecem nos próximos assuntos, que é distribuição de probabilidade.
Então, é isso, pessoal, e até a próxima.